A minha tese é sobre modelo de maturidade em conselho de administração. Se você quer saber alguma coisa de como mensurar, venha ler a minha tese. A gente consegue saber como mensurar uma área específica. É claro, né? Aquelas empresas que possuem conselho administrativo. Ah, mas a minha empresa não possui. Eu posso aplicar? Pode e deve. Que daí você consegue saber quais os indicadores ou quais as áreas focos que você tem que desenvolver, e quando você chegar a implantar um conselho de administração, você já sabe que pé que você está, que parte você está e aonde você tem que se desenvolver mais, né? Aonde você tem que aprimorar. Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Marcelo Maia, que é doutor em Gestão da Informação pela UFPR. Ele é autor de uma tese sobre governança corporativa, defendida no programa de pós-graduação em Gestão da Informação, o PPGGI, daqui da UFPR. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Muito obrigado, Logan. Agradeço primeiramente a oportunidade de poder contar parte, né, da minha tese, propriamente dita aí, né, que nada mais, nada menos, são 4 anos de estudos, né, então vamos contar um pouquinho sobre ela aí, o que vem a ser, né, o que vem a ser essa proposta desse modelo de maturidade para a governança corporativa aí, né. Muito bem, Marcelo, o prazer aqui é nosso. E aproveita e te apresenta, né? Diz quem você é, de onde você fala, de onde você veio, o que você estudou, enfim. Esse é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar. Perfeito, então vamos lá, né? Então me chamo Marcelo Maia, falo de Curitiba, sou graduado em Ciências Contábeis, é a minha primeira graduação pela Universidade Federal do Paraná. Aí fui fazer minha segunda graduação em Administração de Empresas, finalizei a Administração de Empresas, fiz especialização em Magistério Superior, aí eu comecei a lecionar, né? Neste momento que eu comecei a lecionar, apareceu outras oportunidades, aí fui fazer licenciatura em Matemática, finalizei licenciatura em Matemática pela UTFPR, aí ingressei no mestrado, também no programa de gestão de informação pela Federal, finalizei meu mestrado. Assim que eu finalizei meu mestrado, eu fui outras oportunidades, né, outras vivências. Fiz Educação Física, licenciatura e bacharelado em Educação Física, e após disso, como estava trabalhando atualmente com análise de sistemas, fui fazer análise de sistemas, né, também ao qual concluí, e nesse mesmo período que estava fazendo análise de sistemas, ingressei no doutorado efetivo aí, né, ao qual deu o processo aí para o convite para a gente conversar um pouco, né. Então essa é a minha parte de carreira acadêmica, um pouco dos meus estudos que tem por aí, que eu estou investigando e estudando, né, o foco que eu estudo atualmente é sobre bibliometria, parte da minha tese tem um bom envolvimento com bibliometria, né, então a gente tem um bom caminho aí dentro deste processo, e ao mesmo tempo que eu estudo bibliometria, tem uns artigos publicados dentro dessa linha, né, dentro desse tema aí, né. Então esse é um pouco do Marcelo, o que ele estuda, né, e atualmente eu estou lecionando, faz 12 anos que eu leciono e estou na Uniandrade, lecionando diversas disciplinas, né, tanto para os cursos tecnológicos quanto para os cursos de graduação aí, isso na área de gestão, né, seja ali tecnólogo em marketing, gestão de pessoas, em RH, em logística, ou propriamente aí nos de graduação, né, ciências contábeis e administração propriamente, né. E daí a gente percorre qualquer cadeira aí dentro do processo, né, como a minha formação ali é vasta, né, então a gente pode cair ali em qualquer cadeira aí e lecionar um pouco ali, né. Além disso, trabalho na Compagás, né, Companhia Paranaense de Gás aí, ao qual já percorri diversos setores aí, né. Então faz 15 anos que eu estou nesta instituição aí também, né. Então essa é a carreira aí um pouco do Marcelo Maia aí. Marcelo, tu gosta de estudar, né? Eu parei de contar aqui, em algum momento tu falou tantas coisas que tu estudou, eu parei de contar, assim, quantos títulos tu tem, quantos diplomas, né? Porque tu estudou muito, hein? Tenho 7 graduações finalizadas já, né? Então temos 7 graduações. 7 finalizadas, um mestrado, doutorado e 6 especializações, né? Que eu digo que o estudo não pode parar e, né, conforme as oportunidades vão aparecendo, a gente vai se encaminhando dentro de uma área, né? Dentro de um estudo aí que vem vindo para englobar e para fortalecer, né, o nosso conhecimento, né? Então fica aí o testemunhal, o exemplo do Marcelo para você que está nos ouvindo, nos assistindo e está pensando aí em trancar o seu curso, a sua primeira, talvez a sua única graduação. O cara fez 7 e continua estudando aí. Mas vamos lá. Marcelo, tu citou aqui um exemplo já, mas eu gostaria que você citasse mais, se você quiser, né, e se você puder, dos seus interesses atuais de pesquisa e de trabalho, né? Porque você estudou várias coisas, você trabalha em mais de um local, né? Fala um pouquinho pra gente do que tem te despertado interesse. Primeiramente, né, o que tem me despertado interesse, tanto na graduação
quando comecei a minha graduação, né, quando comecei em Ciências Contábeis, eu queria entender qual que é o processo, né, do Ciências Contábeis, quer saber o débito e crédito, né, por que existe isso, como vem aquilo lá. Então, ali começou o meu processo de envolvimento, de entendimento. Ao finalizar a graduação, já falei, opa, então ali a gente viu uma parte, né, vamos participar e vamos ver um pouco o restante do mundo, né, a gente vai para a administração para ver o mundo, né, para entender ele no geral ali, né, ver como é que se ocorre cada processo. Daí, quando a gente entra no mestrado, a gente tem que parar de ver o mundo, né, a gente tem que focar em um objetivo mais específico, então daí, opa, por onde que eu vou, como que eu vou começar, né. Aí, os professores do programa me mostraram a bibliometria, então eu falei, opa, acho que aqui tem um nicho aí, vamos começar a investigar este processo, né? Então daí que eu comecei a entender as leis específicas que auxiliam nos indicadores, né, para mensurar. Então aí eu comecei a envolver a bibliometria, saber qual autor estuda mais esse processo, por que esse autor estuda isso, como ele estuda isso, né? E além ali ver seus pares, né? O que eles estão falando, o que cada professor está falando, ou o que cada autor está falando dentro deste assunto, quando surgiu esse assunto, quais são as obras que são mais citadas desses autores, né? Então eu estou atualmente estudando mais para a bibliometria, não que eu tenha deixado de lado outras áreas, né? Gestão estratégica, né? Gestão de conhecimento, né? Então essas partes eu também estudo ali, mas mais é focado para a gente identificar, mensurar, quantificar quem são esses autores, quais são esses autores, como começou, onde que a gente localiza o pico de publicação, qual que são essas publicações que estão dando mais retornos, né? Então, dentro desse tipo de processo aí. Então, o que eu digo assim, a bibliometria vem para auxiliar nós, pesquisadores, no processo em saber quais são esses autores, como é que eu vou investigar esses autores, sair eu vou só pegar o autor atual, opa, mas esse autor atual, ele está citando um autor daqui 40, 50 anos atrás. Vamos ver o que há 40, 50 anos atrás era feito aquilo ali e como é que veio vindo esse crescimento desses autores. Quem são os pares deles? O que esses pares publicam com eles, né? Ou simplesmente só cita ele, faz uma obra aqui e de repente não tem mais interesse sobre esse assunto, né? Então é dentro deste processo aí que eu estou estudando, né? Que eu tenho interesse e estou estudando e estou publicando aí dentro deste processo aí. Muito bem, agora vamos falar aqui diretamente sobre a sua tese. Conta pra gente de onde que surgiu o interesse, a ideia também de escrever sobre esse tema. A tese, né, a proposta de um modelo, né, ou melhor, a gente começar com governança corporativa, veio de um processo como de várias áreas que eu percorro, em conversa com a orientadora especificamente, surgiu o tema, governança corporativa. Vamos investigar o que é uma governança corporativa, de qual o formato que ela surgiu, como ela surgiu. Daí quando a gente começou a estudar o tema, né, eu comecei a estudar o tema, não tenho nenhum modelo, né, na verdade não digo que não tem nenhum, tenho modelos específicos de governança corporativa, mas não para mensurar o conselho de administração, né? Então, quando veio este processo de a gente estudar a governança, foi identificado, né, como um processo de uma das justificativas, que não existia um modelo, né, próprio para mensurar conselho de administração que está dentro da governança corporativa. Aí que veio a proposta inicial de vamos fazer um modelo de governança corporativa ao qual com foco específico no conselho de administração, né? Lembrando que governança corporativa não é só o conselho de administração, né? Tem o conselho fiscal, tem todo o processo de gestão em cima, né? Dentro da nossa governança, que é aquela que vão agenciar a empresa, né? Vão fazer todo este processo. Então, daí que surgiu a ideia inicial. Aí vamos para as partes que eu digo assim, aquele processo ao qual a gente vai, dentro dos objetivos geral, a gente trilhar os específicos. Então, como objetivo geral, a gente veio com o propósito de propor um modelo de governança corporativa. Tá, mas se eu vou propor alguma coisa, eu vou ter que mensurar isso. Então, daí a gente cai naquele processo. Se eu estou propondo, como é que eu vou mensurar algo? Como é que eu vou quantificar? Como é que eu vou colocar números? Como é que eu vou dar valores para este processo? Então, inicialmente, o objetivo geral era propor este modelo. Aí, para chegar a este modelo, a gente tem partes, né, que são aqueles objetivos específicos, que vai chegar naquele geral. Então, dentro desses objetivos, a gente tinha investigar a produtividade, né, quanto seja temporalidades, autores de governança corporativa. Aí eu volto, né, a falar da bibliometria, aqui que entrou a minha bibliometria no meu trabalho, sabendo como surgiu governança corporativa, quais são esses autores, qual a temporalidade desses autores. Então, aqui que vem este processo específico, né, de identificar esses membros.
Identificado isso, a gente foi o quê? Vamos partir para os processos de maturação, né? Quais são os modelos precursores de maturação? Quais são esses modelos? De que formato que são esses modelos? Como que se dá esses modelos? Tá? Então, daí eu fui fazer no meu segundo objetivo, né? Que era comparar esses modelos. Após a identificação desses modelos, tenho que tomar uma base para qual modelo que eu vou seguir. Será que eu vou seguir partes de um? Como eu vou fazer? Aí eu realizei a análise SWOT dos modelos encontrados. Peguei as oportunidades, as forças, as fraquezas e as ameaças de cada modelo e montei um modelo específico para a proposta da tese ali. Além disso, a gente fez o quê? Eu desenvolvi esse instrumento para quantificar essa maturidade. Daí não é simplesmente, desenvolveu, e daí depois, como é que você vai fazer? A gente tem a parte de avaliar, né? Então, para resumir as partes, né? Então, o objetivo meu geral era propor o modelo. Para eu propor o modelo específico, eu tive que investigar a produtividade. Além de investigar a produtividade, eu tive que comparar os modelos, saber quais modelos existem, como eles existem, qual a forma de mensuração deles. Eu identifiquei os componentes da governança para poder colocar nesse modelo. Desenvolvi um instrumento e avaliei esse instrumento, né? Avaliei o instrumento, coloquei ele para pessoas, né, que têm um envolvimento com o conselho de administração, validar um instrumento, tá? Então, esse foi os objetivos da proposta da minha tese ali, né? Além disso, né, como a gente vai identificando esses formatos de modelo de maturidade, a gente vai encontrando os diversos, né? E aí a gente tem que escolher, né? Chega uma parte que eu vou ter que escolher esse modelo porque ele é mais fácil, para que lado que eu vou, qual o segmento que eu vou adotar, qual a forma que eu vou adotar, qual a maneira que eu vou adotar. Aí a gente cai para a definição do modelo. Definir o modelo, eu vou saber quantificar as vertentes que eu vou trabalhar, o que eu vou avaliar, qual vai ser essa característica de formação, de mensuração e estabelecer subcategorias caso tenha, né? Além do que, vou ter que formar um questionário, né? Montar um questionário de como eu vou avaliar, né? Não adianta eu avaliar alguma coisa se eu não tenho um questionário, né? Então, eu tenho que avaliar isso. Além disso, né, de fazer este processo de avaliação, eu vou ter que coletar os dados dessa avaliação, mensurar isso aí e fazer uma análise de desempenho, né? Então, este foi o processo percorrido no desenvolver da tese, né? Então, esse foi todas as etapas, né, que a gente faz para montar um modelo e para fazer ele em execução, né? Então, esse foi o foco da tese ali propriamente, né? Marcela, mas como é que você chegou a todo este processo, né? Eu digo que a bibliometria ajudou nesse processo a gente poder identificar tanto governança corporativa quanto modelos de maturidade. Foi dentro disso que eu consegui desenvolver. Mas sem bibliometria você conseguir desenvolver? Eu não digo que não, mas eu ia trabalhar um pouco mais, eu ia penar um pouco mais para chegar no meu processo, né? Então, a bibliometria veio com um processo de auxiliar na execução, né? A facilitar o nosso processo, facilitar o entendimento tanto meu, né, quanto de verificar quais são os autores que publicaram isso, como eles publicaram, o que eles fizeram, e daí para eu chegar a propor este modelo. Além da proposta do modelo, né, eu fiz a parte de validação, né? Essa validação se deu por parte de especialistas. Quem são esses especialistas? Esses especialistas são ex-conselheiros, né, ex-conselheiro de administração, ou membro do conselho, ou pesquisadores sobre o tema, né, ou algum secretário do conselho. Eu separei dentro deste processo, procurei pessoas que tivessem esse envolvimento. Além desse envolvimento propriamente dito, né, eles tinham que ser formados em administração de empresa. Então, e aí no processo de validação disso aí, né, eu tenho o processo de membro interno e membro externo do conselho para validar isso. Quando eu joguei essa minha proposta, né, inicialmente aí para os conselheiros, ex-conselheiros, esses membros nessa participação de especialistas, eles me deram uma resposta, né, validando ou não validando, criticando ou não criticando a minha proposta, né? Após essa validação deles, né, que daí eu fui montando, ou seja, finalizando o modelo. Então não foi simplesmente eles validarem o modelo, eles validaram o modelo, deram sugestões de melhoria, aí eu implementei essas melhorias, apliquei aonde eles trabalhavam ou onde eles fizeram parte do conselho, para daí finalizar o trabalho. Então eu tenho a parte de propor, validar e além da parte de validar, aplicar nessas respectivas empresas para ter a devolutiva dessas empresas em qual nível de maturidade que eles estão.
o meu modelo de maturidade tem um foco específico, né, da governança, com domínio em conselho de administração. E daí eu fiz as capacidades, né, separei as capacidades deles de A a D, né, sendo A definição, B implementação, C monitoramento e D aprimoramento. E daí eu fiz as perguntas, né, tomando como base as legislações que a gente tem pertinente aos conselhos, né, utilizando essas legislações para montar cada uma dos segmentos, né, ou seja, as áreas de foco. E aí, dentro de cada área de foco, montei os componentes e dentro de cada componente eu elaborei as perguntas, né? Mas daí você vai perguntar para mim, mas foi bastante questões? Tinha 237 questões, abrangendo 11 áreas de foco e 43 componentes, tá? Então, daí tinha todo este processo, disso surgiu o quê? Dessas perguntas, que daí eu separei eles por níveis, né? De A a D que eu comentei, que daí a gente conseguia separar e ver em qual nível que ele está. Então, dentro desses 11 áreas de foco, que daí eles se separavam, né? Eu posso estar, por exemplo, se na área de foco de comitê, eu posso estar com uma nota boa, tipo uma nota D, que já está aprimorando, mas eu posso estar lá na avaliação de desempenho com um outro foco na área A, que eu estou no processo de definição, com um foco no A e outro no D, que a empresa está ruim, ao qual ela consegue identificar dentro das áreas qual que ela tem que melhorar para chegar naquele processo geral de ter todas as suas áreas na área D, que é o processo propriamente de aprimoramento. Eu estou aprimorando aquele área de foco avaliada, né? Então, esse foi todo o processo da tese respectiva, né? Então, aí contando, né, parte como é que se deu, como foi esse momento de montagem da tese. E também tem outra, né? A minha tese está virando livro, né? Então, acho que em breve aí a gente já está lançando aí o livro, quase nos finalmente, né? Que eu digo aí já está na editora, a editora já está no modelo, né? Já está no boneco, que eles falam de boneco, né? Já está no boneco aí, então tá parte do final, o livro da nossa tese aí, né? Eu digo nossa tese porque a tese a gente não constitui sozinho, né? A gente constitui junto com o orientador, com o co-orientador, com os colegas, né? Então, todo este processo aí, o orientador, co-orientador e o próprio aluno que desenvolve, que vai ser os autores da obra aí, né? Mas todo mundo, o conjunto inteiro, né? O programa inteiro ganha, todo mundo ganha, né? E todo mundo participa ao mesmo tempo, né? A gente constrói uma tese, a gente não constrói sozinho. A gente constrói com várias mãos, né? Várias pessoas dando uma ajuda, várias pessoas ensinando como processo, várias pessoas dizendo assim, vai por esse caminho, então a gente nunca constrói este processo sozinho, né? Muito bem, esse é o retrato da tese do Marcelo. E Marcelo, se tu pudesse resumir a tua tese com poucas frases para quem principalmente não é da tua área do conhecimento, não é da tua área de atuação, mas tem um pouco de interesse ou vai ter interesse depois de assistir esse episódio de podcast aqui, você falaria para essa pessoa o quê? Minha tese é sobre o que seria? A minha tese é sobre modelo de maturidade em conselho de administração. Se você quer saber alguma coisa de como mensurar, venha ler a minha tese. A gente consegue saber como mensurar uma área específica. Muito bem. E resumindo a sua conclusão, no final você criou um modelo, né? Você validou, enfim, você propôs esse modelo e esse modelo ele pode ser utilizado por qualquer organização, é para uma organização específica, como é que é? Para qualquer organização, né? Então a gente, inicialmente, né, lá na parte de qualificação da tese, eu estava propondo para uma empresa específica. Eu quero de empresas que estão na Bolsa de Valores. Mas daí a gente chegou a um conceito que, poxa, mas eu só para um nicho específico, não. Então vale para todas as empresas. É claro, né? Aquelas empresas que possuem conselho administrativo. Mas a minha empresa não possui. Eu posso aplicar? Pode e deve. Que daí você consegue saber quais os indicadores ou quais as áreas focos que você tem que desenvolver, que quando você chegar a implantar um conselho de administração, você já sabe que pé que você está, que parte você está e aonde você tem que se desenvolver mais, né? Aonde você tem que aprimorar a sua área de foco ali. Então, serve para qualquer empresa. E se você pudesse, assim, indicar um novo rumo para sua pesquisa continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outra pessoa, que rumo, que caminho seria esse? Como a minha coleta de dados foi através de uma planilha eletrônica, então eu digo criar um sistema, né? Então, primeiramente, uma proposta de trabalhos futuros é adaptar essa coleta para um sistema, né? Montar um sistema para essa coleta, para facilitar depois todos os seus processos, né? A análise em si. Submeter essa proposta a novas empresas, a novos avaliadores, para validar, ou melhor, para avaliar em que processo que está. E, ao mesmo tempo que eu digo isso aí, eu digo do processo de comparar, né? A gente poder comparar a empresa X com a Y, comparar um ramo de atuação com outro ramo de atuação, né? Então, a gente tem
diversas partes de conseguir o próximo trabalho futuro, né? Ou seja, fazer um sistema, às vezes, para coleta, aplicar em outras empresas e poder comparar diversos ramos, né? Então, a gente tem ali, eu digo ali, 3 partes que dá para continuar o trabalho, né? Além do que, procurar profissionais aí dentro do Conselho de Administração que consegue envolver e te dar outras características ou outra visão de como melhorar esse modelo de maturação, né? Então, tem toda essa parte aí que auxilia no processo. E, Marcelo, fora do mundo das pesquisas, quem é o Marcelo? O que você faz no seu tempo livre? O que seu Lattes, o seu LinkedIn não contam sobre você? Eu gosto de praticar esporte, faço triatlo, né? Atualmente estou treinando, né? Então o doutorado me deixou 4 anos longe das atividades, né? Não totalmente, mas com menos horas dedicadas, né? Então eu gosto de praticar esporte, né? Então dentro dessas práticas de esporte eu faço triatlo, que nada mais é do que nadar, pedalar e correr, né? Então eu procuro fazer essas atividades aí que o LinkedIn não conta, né? Ninguém conta, só quem me vê na rua, respectivamente, conhece, me vê na rua, que fala assim, opa, isso é o Marcelo, né? E daí ele está fazendo essas atividades, né? Então o Marcelo gosta de praticar esportes aí. Você gostaria de fazer alguma indicação cultural? Pode ser um livro, um filme, uma série sobre qualquer assunto? Tem um livro bem bacana aí que eu estou lendo, né? Estou finalizando ele, estou até com ele aqui, que é do Luciano Matos, Seja Egoísta com a Sua Carreira. É bem bacana, vale a pena a gente debruçar nele, né? Porque ele mostra as necessidades, né, e os anseios que a gente tem dentro da nossa carreira, né? Eu digo nossa carreira, nós como pessoas, às vezes nós damos prioridades para a empresa e esquecemos que nós somos que estamos dando fruto para a empresa, né? Nós como funcionários. Então vale a pena a gente se desligar um pouco, né? Sair um pouco do foco da empresa e pensar em quais as necessidades que nós, profissionais, precisamos, né? Ou seja, aquilo que vai te fazer feliz, né? A tua vida profissional te faz feliz. Então, eu indico esse livro aí para pensar o que você está fazendo atualmente e está deixando feliz. Muito bem, a indicação do Marcelo estará aí na descrição do episódio. Bom, Marcelo, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Perfeito, eu agradeço aí, né? Agradeço o programa, agradeço a iniciativa aí e próximos episódios, próximas dúvidas aí que se estiverem ou próximas conversas, né? Estamos aí abertos e agradeço o convite aí. Muito obrigado. Prazer é nosso. Chegamos a um fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre a tese, Proposta de Modelo de Maturidade para a Governança Corporativa. A tese foi orientada pela professora doutora Denise Fukumi Tsunoda e co-orientada pelo professor doutor Josué Alexandre Sander. E foi escrita pelo Marcelo, que conversou conosco aqui agora. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.